Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e, claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e, claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e, claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instantes, mais um. Hoje, você vai ser um empreendedor independente diferenciado. Vai conquistar ainda mais clientes. Vai aí algumas dicas para aumentar as suas vendas. Conheça bem o seu cliente. Conheça as dúvidas e as dificuldades que ele enfrenta. E, claro, quais são os pontos que você consegue ajudar a solucionar com o seu produto ou serviço. Invista no relacionamento. Quando você se importa com o cliente, você ganha mais credibilidade e fidelidade. Tudo tem a hora certa. Reconhecer o contexto e tempo do seu cliente fornece a você as melhores oportunidades para oferecer o seu produto ou serviço no momento mais oportuno. Comunique-se da forma correta. Fale de forma objetiva e tranquila, nem rápido e nem lento demais. Seja flexível, o seu cliente adotará a mesma postura. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e, claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e, claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e, claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instantes, mais um episódio. Fala galera, ao vivo e ao cores aqui no Newcast mais bonito do Brasil. E pedimos a sua colaboração porque a sua ajuda qual é? Pegar esse link e mandar pra geral a nível Brasil.
Estamos na internet a nível mundial, né? Estamos na internet, então manda pra essa galera assistir, porque hoje nós teremos um bate-papo aqui extraordinário. Nós sabemos que o braço aqui educacional da New Connect é o nosso Newcast, e nós queremos que você divulgue isso para a maior quantidade de pessoas que você pode divulgar. Por qual motivo? Para que possa destravar o mindset, para que possa ter resultados diferenciados. Sabemos que às vezes uma palavra, uma frase muda toda a história de uma pessoa. Sabemos que essa mesa aqui, ela tem levado muitos conhecimentos. E uma das coisas que eu quero te falar, quem tem sido você diante das dificuldades, das adversidades, quem tem sido você? Porque isso faz toda a diferença, pessoal. Eu quero até contar uma história para que você possa refletir de um pai que tinha uma filha e ele era cozinheiro, ele estava no trabalho e essa filha chegou reclamando para ele de muitas coisas. E ele, com sabedoria, ele pegou e falou: filha, vem cá. Ele levou ela até o fogão industrial, colocou 3 panelas para ferver a água. E dentro dessas 3 panelas, ele colocou na primeira a cenoura, colocou os ovos e colocou também o café. 3 panelas fervendo, ele colocou esses 3 alimentos ali e pediu para ela, depois de alguns minutos, pegar a cenoura, já estava fervida, pegou a cenoura e ele falou para ela: filha, como que tá essa cenoura? Ela: pai, entrou dura, mas tá amolecida já. Ele, então, diante da dificuldade, da adversidade, ela amoleceu, ela não aguentou a pressão. Pega o ovo pra mim, filha. Ela foi lá, pegou o ovo, né, com todo cuidado, jogou ali no fogão, o ovo quebrou. Quando o ovo quebrou, ela falou: pai, o ovo tá endurecido. E ele falou: diante da adversidade, da dificuldade, esse ovo endureceu, ele não aguentou a pressão. Agora, filha, ele pegou o café, colocou um pouquinho de café na xícara, colocou um pouquinho de açúcar e deu pra ela beber e falou: como que está o café, filha? Ela falou: pai, está delicioso. Ele: então, filha, diante da adversidade, da dificuldade, esse café, ele mudou a cor da água, ele mudou o sabor da água e ele se tornou um café delicioso. Então, ou seja, 3 componentes ali, que 2 não mudaram o ambiente, mas 1 mudou o ambiente. Então não tem que ser o ambiente que muda você. Você que tem que ser a pessoa que muda o ambiente. Seja como café, meu caro. Diante da adversidade, da dificuldade, porque tudo isso vem para poder te moldar, para poder te tornar um ser humano diferenciado, fora da curva. Então, eu queria deixar esse feedback aqui da mesa do Newcast. E hoje estaremos com um cara aqui com uma história fantástica, fora da curva. Eu vou ler um pouquinho do currículo dele aqui, um pouquinho, porque o currículo é extenso, hein, meu amigo? Hoje a história aqui vai ser para destravar esse seu mindset. Hoje vamos conhecer aí a história de um homem que decidiu aos 12 anos, há 12 anos, ao exército e à polícia militar. Dedicou 12 anos ao Exército e à Polícia Militar de São Paulo, liderando missões, salvando vidas e formando centenas de militares. Após uma grande mudança de carreira, encontrou um novo propósito: ajudar pessoas a descobrirem o seu próprio caminho. Isso faz toda a diferença, ajudar pessoas. Atualmente é mentor e palestrante, impactando vidas por meios de desenvolvimento pessoal e profissional. Recebam com a gente o nosso convidado de hoje, o Igor Melo, que é um cara fantástico. Quero te receber aqui no nosso Newcast, Igão. Seja bem-vindo ao Newcast. A honra é toda minha e, assim, é uma oportunidade ímpar poder mais uma vez estar me expressando com um público, né, uma plateia que está buscando o desenvolvimento, está buscando melhorar. Isso Bem é como muito você bom. Falou da história aí, eu fiquei aqui, cara, admirado ouvindo a história e pensando: caramba, que história que pode ser aplicada na vida de tanta gente. Isso aí é maravilhoso. E é o que as pessoas necessitam, né, Igor? Com certeza. Cada um tá na sua água fervendo. Cada um tem a sua água fervendo ali. Aí ou você vai modificar aquele ambiente, ou você vai ser moldado, cara. E isso é inevitável, isso aí é imparável.
Então, Igão, hoje estamos com o Igor Melo aqui, um cara fantástico, militar, passou no exército, polícia militar. Então é um cara que tem uma história assim fora da curva, eu acredito que viu muitas coisas, pôde participar de muitas coisas, deve ter coisas que impactou ele assim positivamente e também negativamente, né? Acredito. Então, Igor, eu quero saber hoje quem é Igor Melo. Fala pra nossa galera aí, se você quiser puxar lá da infância, do ventre da mamãe, vai com força. Pode deixar, pode deixar. Então, gente, como bem falou aqui nosso camarada, essa minha passagem de 12 anos pela vida militar entre Exército Brasileiro e Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela foi muito intensa. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse meio tempo, cara, é que a intensidade, ela desdobra o tempo. Top. Então, apesar de ter sido 12 anos... Pega essa aí, hein, pessoal? Já fica esse corte aí. Então, a intensidade... a intensidade, ela desdobra o tempo. Então, às vezes, para você, passou pouco tempo. Mas se você viveu intensamente, se você fez valer aquilo ali, vai parecer que você viveu uma vida inteira. 30 anos ali passa rápido demais. Então, esses 12 anos eu vivi de forma intensa no meio militar. Você mergulhou. Mergulhei de cabeça. Começa quando eu era pequeno. Lavagem cerebral do meu pai. Não pejorativamente falando, mas na verdade, né, meu pai me direcionou. Ele me mostrou dentro da minha realidade, onde eu me encontrava, que existia essa possibilidade. Seu pai era militar? Meu pai só serviu ao quartel, mas isso marcou muito ele. Ele falou, mexeu filho, com ele. Tem esse caminho para você seguir. Você pode ser militar das Forças Armadas, porém, militar de carreira. Eu servi ali naquele período temporário, mas você pode ser militar de carreira. As provas estão aqui. Então ali eu já falei, caramba, e aí? Prova? Nunca pensei... Não tinha perfil de estudar, de parar para estudar. Despertou. Cara, quando eu comecei a ver os filmes, capacetezinho lá em casa, de fibra, né? A gandola, o camuflado, a espingarda de chumbinho, aqueles elementos ali acabaram entrando no meu coração e nunca mais saíram, já era. Então, assim, eu senti para mim que aquilo ali era um meio de eu cumprir a minha missão. E eu não entendi ainda sobre isso. Qual que é a minha missão? Qual que é a sua missão? Eu ainda não entendia, mas eu sabia que era algo maior do que eu mesmo. Eu já sabia disso, eu sentia no fundo do meu coração. E eu vi no meio militar uma forma de servir outras pessoas, boa, que bem você enfatizou. Então eu vi no meio militar uma forma de servir as pessoas com as habilidades que eu tinha. Eu gostava de estar no meio da natureza, eu gostava de fazer atividade física, eu gostava de lidar com pessoas. Então quando eu entrei para a caserna ali, para a vida militar, cara, foi perfeito. Quase chorei na primeira vez que eu entrei no alojamento. É mesmo? Fiquei assim maravilhado. Isso com quantos anos? Isso aí foi com 18 para 19 anos. 18, na época 19. Que o pessoal serve ao quartel, normalmente. O pessoal se alista, né, e vai nessa idade. E teve aquela 18 anos, sempre morou com os pais, né? Sempre morei com os pais, nunca trabalhei. Eu brinco até hoje, né, cara? Eu nunca assinei minha carteira. Eu sempre fui assim desse meio de servir. Da melhor forma possível dentro das Forças Armadas e depois na Polícia Militar. Nunca assinei carteira, não sei nem o que é trabalhar, cumprir um expediente CLT, fora. É servindo. Como que eu posso servir hoje? É o que eu tinha na minha mente ali. E o meio militar me proporcionou isso. Então, nessa época que eu entrei muito novo no Exército, meu caráter foi formado ali dentro, pude fazer várias especialidades. Então, especialidades como montanhas, você saber operar, né, em meios montanhosos. Segura o raciocínio, eu quero te fazer uma pergunta, Pode, que eu acho claro. que é uma pergunta que muitos jovens, a galera tem essa curiosidade. O impacto, como que foi? Eu moro com a minha mãe e com meu pai ali desde criança, 18 anos, tal, tá bom, já tá numa vida adulta, você já tá passando pra vida adulta e tal, saindo ali da infância, da adolescência, e passando pra uma vida adulta. Se desconectar dos pais, porque o exército é o seguinte... É você... Dependendo de onde o cara mora, ele vai e não volta. Volta um final de semana, né? Alguma coisa assim. No meu Como caso, que foi isso? Eu sou natural do Rio de Janeiro, dá pra ver pelo meu sotaque. Sim. O que aconteceu? Quando eu passei na prova, eu fui cursar o meu curso de formação de sargentos, que eu passei para a Escola de Sargento das Armas, que é do Exército. Eu fui cursar na cidade de Juiz de Fora. Então, imagina, eu sempre vivi com a minha família. E no dia seguinte... Tchau. Eu não ia ficar mais com eles, ia final de semana, quando eu não tivesse de serviço ou quando eu não tivesse numa punição, que lá tem o sistema de punições, você faz uma coisa errada, é igual criança, cara. Sim. Fez errado, perde o final de semana, você não sai, você fica lá de serviço, tem trabalhos para fazer. Então, cara, foi um baque muito grande, mas eu tinha muito claro a minha missão. Então, quando a gente tem claro a missão na nossa vida, já era. Quando você sabe aquilo que você tem que fazer...
mesmo que não nos detalhes. Eu sabia que eu tinha que servir, eu sabia que eu tinha que servir a máximo número de pessoas, ao maior número de pessoas, através das minhas habilidades, que o exército pôde evidenciar essas habilidades. Liderança sob pressão, e entre outras coisas. Então, quando estava muito clara essa missão para mim, o tempo passava voando, cara. Eu não sentia essa distância de casa. Ai, meu Deus, hoje eu não vou conseguir pegar o ônibus e viajar e ver minha família. Né, eu estava focado. Tudo fazia sentido. Quando você tem clareza de propósito, a sua vida faz sentido. Quando você tem clareza de propósito, a sua vida faz sentido. Então, até aquela dor, você interpreta ela como um treino, você interpreta ela como um ganho, você não interpreta como perda. Poxa, hoje eu não vou passar o final de semana com a minha família, mas eu estou fazendo um treinamento, mas esse treinamento vai me ajudar a cumprir a minha missão. Treinamento de sobrevivência, um treinamento de saber escalar, um treinamento de tiro. Então, tudo fazia sentido por eu saber que eu estava ali para uma missão maior do que eu, que era ajudar as outras pessoas. Cara, e eu falo isso pra galera que tá aí nos assistindo, isso é até bíblico, né? Isso é bíblico, cara. O servir é bíblico. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, meu cara. Se as pessoas entendessem isso, você pode ver que todo mundo que vive pra servir é um cara que acontece o extraordinário na vida dele. Se você pegar aí militar, que é militar mesmo... Tem aqueles que entrou realmente para servir e tem aqueles que entrou para outro propósito. Isso qualquer outra profissão. Em qualquer profissão vai ter isso. Mas aqueles que realmente entrou para servir, você pode ver que o extraordinário acontece na vida do cara, na família, na vida financeira, em todas as áreas. Eu acho que você viu muito isso aí, né? Exatamente isso. E assim, isso se externa para as outras profissões. Aquele que tem claro de que a missão do ser humano é interagir com outras pessoas e você sempre colocar ali um pouco de você, ajudar aquela pessoa com um pouco do que você tem, é para isso que a gente veio. Por isso que eu vim aqui hoje, para poder ter essa oportunidade de falar, você precisa encontrar o seu verdadeiro propósito. Se você não encontrar o seu verdadeiro propósito, ou enquanto você não encontrar, você vai viver uma vida mediana, uma vida medíocre. Isso aí é como você bem disse, isso é bíblico. Se você começar a refletir, para que eu estou aqui? Por que eu existo? Você vai começar a ter certas respostas, como, por exemplo, vou fazer aqui já um parêntese grande, né? Interrompendo a minha história. Se uma pessoa ela nasce com 1,60 m e desperta no coração uma vontade enorme de ser uma coisa que exige uma altura, por exemplo, jogador de basquete. Vôlei. Então, essa pessoa provavelmente, não vou falar que ela não consiga, porque tem as colocações ali no basquete que ela pode até se encaixar. Mas a lição é, se você nasceu, veio de um jeito, um tom de pele, um tipo de cabelo, uma altura, uma capacidade física ou uma habilidade de oratória, que você não treina e você já a possui, e você tenta fazer algo fora daquilo dali, então você vai encontrar resistência na sua vida. Em contrapartida, não que não seja impossível, não né? É impossível. Mas você eu acredito que você vai prolongar o caminho. Exato. Eu vou te falar uma coisa que é um pouco polêmica. Eu não sou adepto de falar, você pode fazer tudo. Porque a Bíblia fala, você não pode fazer tudo. Você pode fazer aquilo que você tem que fazer. E isso restringe e, ao mesmo tempo, ele abre um leque para você. Tudo você pode, mas nem tudo te convém, né? Então, assim, pregar... Não, olha... Você pode fazer tudo, cara. O que você quer fazer na sua vida? Gente, eu não acredito nisso. E na minha história eu aprendi isso daí. Você não pode fazer tudo. Você tem que fazer aquilo para a qual a sua missão está determinada. E na minha história eu aprendi isso aí. Eu vou continuar a contar ela que você vai entender esse fio da meada daí. Forte, hein, pessoal? Já começou bombástico o negócio aqui. Então é sobre isso, pessoal. É sobre isso. E o que ele tá falando eu concordo, porque se você enxerga o propósito, e se você já tem a habilidade, ainda que você não tenha, vai desenvolver, mas você sabe que você é bom naquilo ali, você já testou, você já foi pra cima, você é bom naquilo. Então pra que alongar o caminho se eu posso encurtar, fazendo aquilo que tem que ser feito, né? É exatamente isso. E assim, você falou um negócio que é muito interessante, eu vou deixar uma frase boa aqui também, que dentro dos meus estudos, que é olhando pra minha própria experiência, eu vou estudando a minha própria história. Gente, a habilidade, ela consegue cumprir a sua vontade. Então, você tem uma habilidade, você consegue cumprir a sua vontade com ela. Mas apenas o seu dom pode cumprir o seu propósito.
Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito bem direcionado. A sua habilidade cumpre a sua vontade. O seu dom cumpre o seu propósito. Aprendi isso na dor. Anota aí, galera. Anota aí que é poderoso. Isso é bom, pô. Isso é muito forte. Isso é real, é o que você falou, dentro daquilo que a gente vai passando, porque às vezes o ser humano ele é bem cabeça dura, né? Infelizmente a gente é cabeça dura e a gente se inclina pro negativo, a gente tem essa tendência de se inclinar pro negativo, às vezes tem uma pessoa que já chegou no caminho, tá te passando uma visão, mas chega o negativo, é mais fácil você escutar o negativo. Muitas das vezes o ser humano é assim. E às vezes a gente vai aprendendo com a nossa caminhada, né? Com a nossa caminhada, com aquilo que a gente fez. Por isso que eu falo muito até pro meu filho, escuta, meu cara. Escuta seu pai. Porque eu vim de um caminho que você não passou e eu sei como é que é. Pois é. Entendeu? Então, se eu tô te falando isso, pode ter certeza que no final vai dar isso. Porque a gente já passou por lá, né? Isso é muito interessante porque eu tenho 33 anos de idade. Eu me considero novo, né? Poxa, e tem gente que olha pra mim e fala, poxa, mas você só tem 33 anos, vai falar de propósito? Eu pergunto pra algumas pessoas, qual é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? E muita gente não sabe responder. O meu propósito é estar com a minha família. Não, vamos lá. Qual que é a sua missão? Na verdade, eu acho que é uns 80% aí, hein, cara. Então a gente vai responder hoje. Cara, hoje essas pessoas, esses 80%, quem estiver assistindo vai entender um mecanismo para você descobrir o seu propósito e finalmente viver uma vida com prosperidade. Hoje a gente vai passar aqui. Não sou especial. Sim. Nós estamos conversando e através, cara, dessa troca de experiência a pessoa vai entender e eu vou mandar a mensagem final aqui. E quando a gente fala de prosperidade, eu nem conversei com o Igor com relação a isso, tá? Mas acredito que o pensamento é o mesmo. Quando a gente fala de prosperidade, a gente não tá falando de dinheiro somente não, pô. Prosperidade é completo, tá? É você ser completo. Envolve uma família, envolve o seu interno, entendeu? Envolve a sua paz interna, envolve os seus negócios, entendeu? As pessoas com quem você se relaciona. Prosperidade é isso, porque tem gente aí que tem dinheiro, mas não tem paz, não tem família, não tem network, não tá no meio de pessoas que realmente ela precisava estar para poder evoluir. Então a prosperidade é sobre isso que a gente vai falar, de ser completo. Exatamente. Acredito que é isso aí, né? Perfeito. Você vê que é algo uníssono, né? Não tem como a gente discordar, não tem como ter dois sons. Então aqui a gente vai falar da mesma coisa. Prosperidade é isso, uma prosperidade plena. Não tem como a pessoa estar bem numa área da vida e na outra área ela não está tão bem e falar que ela é próspera. Pra gente concluir então essa história, que a gente vai caminhar para isso. Posso continuar? Bora, Trator. Entrei pro Exército Brasileiro e ali eu vi que eu podia cumprir uma missão. Então eu utilizei da minha habilidade, eu tinha várias habilidades, atirar bem, eu aprendia rápido, eu sabia lidar com pessoas e sabia liderar pequenos grupos. Eu utilizei isso a meu favor. A primeira vez que a gente chama no meio militar como batismo de fogo, que é a primeira vez que o cara entra em confronto mesmo, né? Então foi em 2014, durante uma operação lá naquele complexo de favelas da Maré. Cara, jogaram a gente ali no meio e a gente teve que fazer das tripas corações. E eu com 21 anos que eu tinha que coordenar um grupo de 8 jovens ali, liderar 8 jovens em combate. Então ali eu comecei a desenvolver mais habilidades, habilidade de liderança. Cara, o desenvolvimento pessoal ali assim, e material... realmente sob pressão. Sob pressão. Realmente troca de tiro, né? Realmente ali você tem que falar. Eu tive que lidar com situações que, por exemplo, né, olhar para um jovem e falar assim: meu filho, vem comigo. Preciso cumprir uma determinada missão. E a gente pode até morrer fazendo essa missão. Mas a gente precisa ir lá. Você vem comigo? Vem. E o jovem olhar para mim e falar assim: sargento, vamos, tô com o senhor. Ir lá, cumprir a missão, voltar e quase morrer. Esses jovens, hoje, eles me mandam mensagem, graças a Deus, né? Voltei com todos eles vivos, saudáveis e livres, sem responder processo nenhum, e os caras me mandam mensagem, um feedback extremamente positivo. Caramba, sargento, lembra daquele dia e tal? E eu vejo como que impactou positivamente na vida deles uma liderança positiva, uma liderança proativa, uma liderança com resultados. E hoje a gente até sente falta disso na sociedade. Tá faltando esses sargentos na sociedade para ir ali e falar assim: olha, vamos fazer? Vem comigo, olha como é que eu faço, você vai copiar e vai dar certo. Falta um pouco disso, a gente vê isso na internet. Então eu tive isso na prática, eu tive isso, como você bem identificou, no calor do combate. Um jovem liderando outros jovens, cumprindo missões de alta complexidade dentro de um cenário extremamente caótico.
E eu fui indo bem nisso daí. Pude me especializar mais um pouco. Então eu fiz uma formação que é o caçador, que no meio militar é o sniper, né? Sniper. No Brasil a gente chama de caçador. Então eu fiz lá o sniper. E fazendo o sniper, imagina qual que é a missão do sniper. Qual que é a missão que um sniper faz? Todo mundo aí deve conhecer o filme do sniper americano. Cara, eu fui colocado numa situação igualzinha àquela ali, várias vezes. Então, qual que é o impacto psicológico de você ser responsável por julgar dentro das suas capacidades se aquela pessoa que está na sua mira, se ela vai continuar viva ou não? Eita. O impacto psicológico é altíssimo. E aí, com muito estudo e com a proximidade com a espiritualidade, você sabendo a sua missão, mesmo numa situação dessa de altíssima pressão, onde você pode sofrer penalidades no meio civil, judicial, no meio espiritual, no plano carnal, e como você decidir? Clareza de propósito, saber o que você está fazendo, por quem você está fazendo e como você está fazendo. Esse tipo de coisa que te dá o subsídio necessário para você cumprir qualquer missão. Eu comecei a identificar essas ferramentas que eu tinha que utilizar dentro dessas missões e dentro dessas experiências e trazer isso para minha vida. É forte isso aí, hein? Isso é muito forte, cara. E forte, você acha né? que eu aprendi isso na hora? Não. Eu vou te falar qual foi o ponto de inflexão que me fez retornar no meu passado e ressignificar todas as minhas experiências. Eu vou falar. Depois dessas experiências... Tomar um gole aqui. É forte, pessoal. É forte que o que ele tá falando, eu tô me colocando aqui na situação, pô. Eu vou falar na aqui, situação, cara. porque é pesado, até pra mente. Você tem que estar bem preparado. É o que eu falei aqui. Você tem que estar bem consigo mesmo e com a mente altamente preparada. Porque senão... Inabalável. Senão dá buga. E aí Buga. eu vi duas situações acontecerem lá nessa experiência em específico, que é o sniper, o cara que tá fazendo aquele trabalho, que é o não realizar a tarefa e aquela pessoa que começa a ficar viciado naquela tarefa. Ele quer ficar fazendo aquilo ali. Então, eu vi essa dualidade. Duas vertentes. Tinha gente que não conseguia fazer, eu falava, cara, vai, é a sua vez agora. Você tem que cumprir essa missão. E a pessoa não conseguia, porque é muito pesado. E tinha um outro lado. A pessoa que queria fazer, não, agora vamos fazer isso aqui direto, quero fazer isso direto. Entende o que eu tô falando? Então, como você encontrar um equilíbrio no meio disso? Repito, clareza de propósito. Porque quando você tem clareza de propósito, você morre para si. Você para de querer fazer as suas vontades. Então você não vai travar naquilo que você tem que fazer e você nem vai se exceder naquilo que você deveria fazer uma vez só. Equilíbrio. Você entra no equilíbrio, entra no equilíbrio quando você está no seu propósito. E falando é fácil, né? Falando é muito fácil. fácil. Agora aqui é fácil. O equilíbrio para se encontrar dentro da situação, que é ali que você tem que, rapaz, se desmiuçar ali e falar, é agora, faço ou não faço? Faço ou não faço? Aí você vê uma outra pessoa necessitando, precisando da sua proteção. Se você não fizer, aquela pessoa ali vai perecer. Mas se você fizer, você pode ser preso e nunca mais vai voltar para casa. E aí? Decidir. Uma das grandes dificuldades das gerações atuais é a decisão. Decisão. E aí, eu vou para esse trabalho ou vou para aquele trabalho? Eu faço isso ou eu não faço isso? Então, quando a pessoa não tem essa clareza de propósito, ela vai ficar com dúvida em tudo. Até em qual esporte ela pode praticar. Esse aqui eu posso me machucar porque futebol é muito violento. Mas no vôlei eu posso machucar minha mão. Então, aí fica naquele meio do caminho. Quando, na verdade, não há uma fórmula mágica, apenas uma autorresponsabilidade, onde você assume o risco pelo aquilo que você está fazendo, tendo em vista o objetivo que você quer conquistar. Acabou. É isso. Essa é uma das lições que eu aprendi enquanto eu operava como sniper no Exército Brasileiro e nas piores favelas do estado do Rio de Janeiro. E eu fui em quase todas ali. Até em Angra dos Reis, que não é muito falado, eu operei também. Tive que cumprir missão lá. Caraca, forte, hein, pessoal? Manda o link pra galera, manda o link, o negócio tá pegando fogo. Ainda tem Cara, isso é muito forte. Eu falo muito, aqui na New Connect a gente fala muito sobre a mudança do mindset. Eu falo, cara, se não mudar o pensamento, se não mudar a cabeça, não muda os resultados, cara. E é o que as pessoas precisam entender. E é muito difícil quando você... Nós mudamos, mas sempre precisamos mudar. Sempre.
Não existe Tô essa mudando hoje aqui, enquanto eu tô aqui. Nesse bate-papo aqui, eu tô pegando vários. Eu sou um cara abençoado, velho, de estar nessa mesa. Porque tantas pessoas que sentam aqui, tantas coisas que eu ouço, que eu começo a mudar também, a mudar, me transformar, porque a mentalidade ela precisa mudar a todo tempo, a todo instante. Só que quando você já muda a sua mentalidade, às vezes você sente uma dificuldade de poder ajudar outras pessoas a mudar isso, porque você fala, mostra, vai, e você não vê aquele botão sendo apertado na cabeça da pessoa. Então isso é uma dificuldade também que nós temos hoje, entendeu? Não que nós sejamos os maestros, mas pela condição que nós vivemos hoje de vida, pelo resultado que temos de vida hoje, você há de se convir que mudou a mentalidade. Porque se não mudar, não muda. Eu vim da periferia, pô. Na periferia, eu vim de um lar escasso, entendeu? De um lar problemático, de um lar de alcoolismo, de briga, de contenda, de um monte de bagunça. Eu vim de um lar assim. Então, minha mentalidade ela foi formada assim desde a infância. Então, para você sair daqui e vir para cá, é necessário ter os caminhos, como o Igão disse. Os caminhos vão sendo abertos. E eu quis entrar, eu quis ir, eu quis mudar. Pra mim, eu dei um basta. Então, muitas das vezes a necessidade tá em você aí. Tá em você e a atitude de querer tá em você também. Eu não posso tomar por você, né, Igor? Exatamente, cara, isso é muito forte. Isso aí é muito forte e muito produtivo. A minha história de vida é justamente a identificação dessas ferramentas que você visualizou aí, a falta dessa ferramenta. Como que eu faço para incutir na cabeça de um jovem, novinho, o cara não tem experiência, de que ele tem que cumprir uma missão maior do que ele? Qual é a ferramenta utilizada para que isso aconteça? E a ferramenta é justamente a nossa mente, cara. Então a gente utiliza padrões mentais. Poxa, aquele cara ali, ele repete aquele resultado. Você falou sobre repetição de resultado. O que faz ele repetir? Aí eu vou lá dentro do sentimento dele. O que gera esse sentimento dele? O que gera esse pensamento? Você já se perguntou, por exemplo, por que você quer aquilo que você quer? Por que você quer jogar bola e não, por exemplo, jogar vôlei? O que faz você querer uma coisa e não a outra? Tem uma raiz do aí, seu né? querer. Tem. Olha. E aí a gente tem como identificar isso daí. Não é assim coisa de outro mundo. Isso aí é o quê? Xamanismo? Não é isso. O ser humano, ele é cíclico e ele é quase totalmente previsível. Você consegue... Poxa, a Bíblia tá aí. A gente vai repetindo padrões. A diferença é que a gente não quer repetir os padrões negativos. Mas os padrões positivos, todo mundo quer. Acúmulo de riqueza, melhoramento físico, você quer. Então, ainda que você não tenha, mas você quer. Está baseado em padrões, em você repetir padrões positivos. E eu, na minha caminhada, né, no Exército, eu estava repetindo padrões positivos de certa forma. Bom desempenho nas minhas atividades, mas eu tinha um negócio que eu ainda não sabia que era, que é a minha personalidade. Então eu fui feito de um jeito, eu tenho uma personalidade, um jeito de pensar e de agir que não condizia com a função que eu desempenhava de sargento. Aí o pessoal que me conhece fala, mas como assim, pô, via você lá, você estava bem como sargento. Sim, mas eu sempre tive uma postura que não condizia com aquele cargo que eu ocupava. É um cara que quer solucionar o problema, inclusive por vezes sobrepondo a sua opinião, sendo que tem a hierarquia militar. Então o sargento pode ir até certo ponto, depois é o tenente. Mas eu não, falava, mas isso aqui tá errado, eu quero solucionar. Isso aí é uma característica de quem? Por exemplo, de um empreendedor. O empreendedor não tem limite, ele fala assim, cara, eu tenho que solucionar. Eu tenho que fazer um aplicativo aqui que vai solucionar esse problema. Se alguém não me ajudar, eu vou sozinho e faço. Eu vou por cima, exato. Então, isso. Essa é a caminhada de quem tem esse tipo de personalidade. Já dentro do meio militar, ele vai encarar um enfrentamento. E eu encarei isso. Tive uma missão na fronteira. Tive uma missão na fronteira que era pra gente ficar esperando um barco passar, que a princípio ele ia ter droga. E talvez interceptar esse barco. Só que essa missão, ela se estendeu, ela ficou 15 dias. Eu fiquei 15 dias na Amazônia, na fronteira com outros 2 países. Era uma tríplice fronteira, onde tinha um risco enorme de contato com incidentes de alguns grupos
narcoterroristas da época, né? E aí eu fiquei lá mais tempo do que o necessário, eu levei recursos que não foram suficientes, tudo em prol da missão. Tudo em prol da missão. Mas isso agradou alguns dos meus chefes? Obviamente não. Porque eu tenho clareza de missão. A minha missão é tão clara que ela está acima da minha vida. A minha vida é um grão de areia numa praia, se comparado com a missão da humanidade, se comparado com o que acontece ao nosso redor. E quando você pensa dessa forma, as pessoas que pensam assim, que veem o seu tamanho real de quão pequena ela é, na verdade ela tem a verdadeira força. Ela tem a verdadeira força, porque ela sabe aquilo que ela tem que fazer. Ela faz nunca em prol dela, porque ela sabe que ela é pequena, ela faz em prol de algo muito maior. Né? Cara, isso é muito forte. Eu fiz essa missão, cumpri essa missão, não conseguimos interceptar o barco naquele momento ali, porque ele acabou passando e a gente teve que literalmente metralhar o barco, cara. Você acredita? Então a gente teve que alvejar aquele barco ali, todo mundo atirou, inclusive mais uma experiência de liderança que os soldados não atiravam, eu tive que atirar primeiro para o soldado poder executar a missão dele, que era para ser automático. Tá passando um barco com gente armada dentro, o que tem que fazer? Isso daqui. A pessoa não faz, porque ela não tem clareza de propósito. A gente fez isso daí, o barco depois afundou mais para frente. Cumprimos a missão, tomei esporro, quase punido em algumas situações, entre outras missões que eu cumpri, que isso também aconteceu. Então, assim, a minha personalidade começou a dar traços de que eu estava podendo cumprir a minha missão em outros lugares. Eu vou fazer essa construção aqui de uma forma bem clara. Às vezes você precisa mudar de ambiente para continuar tendo o melhor desempenho da sua missão. Então você chega num patamar, visualize uma escada, você já cumpriu aquela missão. Vai para o próximo patamar, vai para o próximo degrau e continue focado na sua missão. Às vezes o seu ambiente que sempre te ajudou até ali, ele não vai te levar à frente. O que te trouxe até aqui não te leva à frente. E isso aconteceu comigo. Então até onde eu cheguei no exército, estava top. Mas chegou um momento que eu zerei. Eu fui ser instrutor de uma escola de formação e eu falei, cara, fechei o ciclo perfeito. Eu aprendi, eu operei, eu executei a missão e por final eu ensinei as pessoas a fazerem o que eu fazia. Acabou, zerei. Fui instrutor do curso. Você duplicou. Fui instrutor do curso de caçadores. Falei, cara, eu aprendi, executei, agora ensinei. Qual é a minha próxima missão? Qual que é o meu próximo passo? Qual que é o meu próximo degrau? Aí é a hora que entra a Polícia Militar do Estado de São Paulo. É forte, hein, pessoal? Vamos em frente. Doideira, né? Manda ver. Porque isso é muito interessante, essa frase que eu falei. O que te trouxe até aqui não vai te levar até adiante. Então, assim, tem coisas que vai te levar por muito tempo, vai te impulsionar muito forte. Essa frase que você usa, a gente usa aqui no Newcast. Eu e Lucinha, eu e Lucelena. É uma frase Aquilo conhecida. que tu sabe te leva até onde você está. Aquilo que você não sabe vai te levar aonde você quer chegar. Vai te levar além. Isso é muito forte, é muito verdade. Eu observei isso. Por quê? No meio militar, como sargento de infantaria, sniper e outras formações que eu fiz, sobrevivência na selva, não sei o que, operações com helicópteros, tudo isso me ajudou até ali. Mas eu comecei a ter uma limitação. Falei, cara, eu ajudei as pessoas, mas eu comecei a perceber que o meu tato, o jeito de eu falar, como eu lidava com o ser humano, eu poderia utilizar isso de uma forma muito mais abrangente, eu tendo contato com a população. Imagina, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é uma das maiores polícias, e em questão de efetivo, em questão de várias coisas, né? Tem uma tropa aqui conhecida, que é a Rota. Então, enquanto eu estava no Exército, eu falei, cara, a Rota lida com as pessoas. A Rota lida com as pessoas, especialmente com um grupo de pessoas, que é as pessoas de altíssima periculosidade. E eu aprendi algumas coisas no Exército, onde minhas habilidades, eu ainda não tinha noção de dom. Então, minhas habilidades técnicas, operacionais, eu falei, eu posso amplificar o que eu sei fazer aqui se eu for para a Rota. Isso ficou claro para mim na hora. Mas eu não sabia nem como é que funcionava a Polícia de São Paulo. Fiz a prova. Tudo isso você estava vivendo no Rio? Não, eu estava vivendo pelo Brasil. Eu servi em Minas, de Minas fui para São Paulo, São Paulo fui para Amazonas, no estado do Amazonas, né? Do estado do Amazonas voltei para São Paulo. E aqui em São Paulo eu tive esse insight. Falei, cara, você já fez o que tinha que fazer aqui. Agora eu preciso
me aproximar mais ainda das pessoas. Aí foi na hora que eu visualizei a Polícia Militar do Estado de São Paulo e especificamente a rota. Mas eu não sabia nem como é que para fazer parte da rota, não sabia nem o que era, assim, as especificidades. Mas até porque para você eu acho que seria mais simples, né? Por estar no exército, né? Exatamente. Eu acho que para uma pessoa de fora, para fazer as provas, tudo que tem para entrar, eu acho que tem que ter um tempo também, alguma coisa assim, né? Mas para você, por ser militar, por ser uma pessoa do exército, acho que o caminho não estava tão... Só precisava saber. Muito interessante essa sua colocação. Deixa eu te falar uma coisa que vai servir para muita gente, cara. Bora. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem um índice de reprovação de 85% em média, 80%, 85%. E por incrível que pareça, os militares do Exército, eles, ao tentarem ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, eles têm muita reprovação no psicológico. Mas é porque o cara é louco? Não, pelo perfil psicológico. É diferente. O perfil do militar do Exército é totalmente diferente do perfil do policial militar do Estado de São Paulo. E por vezes, na verdade, o número vai falar isso. É isso por envolver as pessoas, né? Justamente. Porque eu acredito que o Exército ele não tem muito contato. Contato com pessoa do Exército é matar. É isso. É ir pra cima e sentar o dedo. É destruição. É destruição. A gente usa granada, eu acho canhão. que eu tô dentro do raciocínio, né? É exatamente isso. Então, quando o cara tenta entrar pra polícia, ele tem um conflito de personalidade. Ele fala assim, não, qual que é a sua missão? Eu tenho que ir lá e tenho que cumprir a missão. Ah, mas como? Custa o que custar. E já na polícia, não, peraí. Pra população isso já não é interessante. Então, é interessante isso que você falou. Poxa, será que foi mais fácil para você entrar? Na verdade, segundo os números, é mais difícil você sendo militar do Exército, você entrar pra Polícia Militar do Estado de São Paulo, tendo em vista esse perfil psicológico. Mas vou falar de novo, isso aqui tem que ficar muito claro. Quando você tem clareza de missão, aqueles obstáculos... Não há dificuldade. Meu irmão, eles são impulsionadores do seu objetivo. Quando você tem clareza de missão, aquele obstáculo, ele serve como um impulsionador. Então, serviu como impulsionador. Eu fiquei especialista em entrar para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estudei como é que é o psicológico, estudei para a prova. Eu me especializei em entrar para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Entrei de primeira. Entrei e, por acaso, não tinha vaga para me formar na rota. E, de repente, surgiu uma vaga lá, eu entrei para a rota lá, para me formar. Mas eu não sabia, não ia dar nem para eu servir na rota, até então, naquele ano ali. Então, eu me formei no Batalhão Tobias de Aguiar, na Escola de Rota, que é uma escola de excelência no Brasil, né? É uma referência no Brasil de formação de polícia. E aí, cara, fui colocado para trabalhar na rua da Zona Leste de São Paulo. Imagina, a Zona Leste de São Paulo pegando fogo, e o cara lá do Rio de Janeiro, cabeça de sargento do Exército. Tem que ter um equilíbrio. Mas a missão era clara, ajudar as pessoas. Então eu era aquele policial que estava patrulhando, cheio de curso, eu tinha vários cursos na minha farda, mas eu estava patrulhando e eu vi uma senhora que caiu e tropeçou, eu parava a viatura, mas tem um roubo, mas a gente está patrulhando que roubaram um carro, estamos procurando um carro. Para. Carro. Qual que é o mais importante? A vida. Aí eu ia lá e ajudava. E eu estou falando isso aqui de uma forma pausada e mais dramática, porém isso era algo rotineiro, corriqueiro. Então eu parava, eu ajudava, desafogar alguém, você resgatar uma pessoa que caiu e bateu com a cabeça, você ajudar uma mãe que, poxa, tá precisando de uma ajuda, você ir atrás do ladrão. Uma vez eu tava numa ocorrência que um ladrão entrou numa residência, roubou, mexeu na residência toda. O que aconteceu? Ele começou a pular de casa em casa. Aí chega eu lá, recruta, tinha acabado de chegar da escola, mas eu já tinha uma história pregressa. Já chamei o apoio da aeronave, fui pulando de muro em muro, caí de um telhado, quase me quebrei todo, mas no final das contas conseguimos pegar o ladrão que estava dentro de uma outra residência. Utilizando das técnicas, das habilidades que eu desenvolvi, que eu aprendi no Exército, consegui cumprir aquela missão. Beleza, fechou. Aí eu sou convidado para o Batalhão de Ações Especiais, que é o BAEP, o 4º Batalhão de Ações Especiais de Polícia. E lá eu tenho mais alguns enfrentamentos. Teve uma ocorrência lá que eu vi, teve uma troca de tiro com a minha equipe e um camarada foi alvejado. Aí ali, pra mim isso era normal, da onde eu vim, mas processo, nossa, aí você tem que constituir advogado, tudo. Aí mais uma vez aquela frase, o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. E eu tinha uma missão clara, servir as pessoas, ajudar as pessoas com a minha experiência. Foi ficando muito claro na minha mente. Eu lendo a Bíblia, comecei a ler muita Bíblia, na época que eu entrei na polícia, não por questões profissionais. Você via muita morte, então, né? Não, é porque
a nossa vida vai caminhando para uma evolução de certa forma. Então eu tive um filho, depois veio a minha segunda filha, e aí você começa a ter certos questionamentos. Todo homem passa por isso aí. E aí eu vou consultar o maior livro de todos. Eu já tinha lido vários, eu não tinha lido um, a Bíblia. Então eu fui para a Bíblia, consultei a Bíblia e isso foi melhorando o meu discernimento. Então quando eu me deparei com essa ocorrência em específico, eu falei, caramba, Davi, ele passa por uma experiência assim. Ele mata o Golias, o gigante. Mas chega um momento em que Davi, já ao avançar dos tempos, ele está num conflito, está num combate com o povo de Israel e ele novamente tem que enfrentar um inimigo maior do que ele, muito mais forte do que ele. E ali ele quase perece, quase que ele morre. E aí vem os amigos de Davi e falam o quê? Davi, você é a nossa luz. Nós não podemos te perder aqui. Você já fez a sua missão. Agora se afaste, deixe que a gente combate esse combate aqui. Porque a gente precisa de você em outras áreas, em outras coisas. Não estou me comparando com Davi. Sim. Eu apenas estou parafraseando o que tem na Bíblia para você entender o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Se ele era o cara que matava Golias e matava o gigante, agora ele não precisava mais ser aquilo. Até porque agora ele já foi era o cara feito. que liderava Israel. Até porque já foi feito, né? Já foi feito. Em outras palavras, o soldado falou, você já fez o que tinha que fazer, mano. Agora é com a gente, deixa com a gente. Agora essa parte deixa Liderança. com a gente. Isso é liderança. Isso é liderança, mais uma vez sendo bem clara na minha vida. E quando há liderança, exatamente pessoas assim, pessoas que entendem um propósito. Exato. Por que eles falaram isso pra Davi? Porque eles entendiam um propósito. Entendi um propósito. É isso, é o que você tá falando toda hora. Exato. Entenda Cara, o seu propósito. Isso eu vou bater nisso aqui até o final. E agora vamos lá. Aí que tá, né? Eu acho que o legal das histórias dos seres humanos e da história humana que está descrita na Bíblia é justamente que a gente não é perfeito. Então a gente está seguindo isso tudo aqui e fala, caramba, o sargento Igor, então o soldado Igor com várias ocorrências. Pô, peguei uma medalha logo que eu era recrutinha. Peguei uma medalha aqui numa perseguição que a gente fez, 3 indivíduos, um de fuzil e outros 2 de pistola. Eu fui para cima dos indivíduos que estavam assim, os 3, e a gente acabou, né, sobrepondo eles, prendendo os 3. Foi uma ocorrência muito bacana. Então, eu não sou perfeito, irmão. Aí vem o ponto de inflexão. Assim como aconteceu na Bíblia também, outros personagens, você tá acertando, você tá no caminho certo por vezes. Mas se você der um deslize, cara, você cai, zera tudo. E isso aconteceu comigo. Eu tava na polícia com esse cenário que eu montei pra vocês e de repente eu falei, cara, eu sou bom demais. Eu sou muito top. Nada me atinge. Aí. Eu posso muito mais. Sabe o que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu vou fazer as minhas vontades. Eu vou empreender na área do turismo. Eu amo mergulhar e eu amo andar de barco. Aí eu fui fazer isso. Meu amigo, foi a melhor e a pior coisa que eu fiz. Por quê? Porque isso terminou de me moldar. Me levou para o estágio que Deus queria. Totalmente dependente dele. Eu fiquei totalmente dependente de Deus porque eu perdi tudo. Teve um dia que eu tinha R$50. Tinha mais nada. Nada, zero. Eu tava na minha casa, não tinha mais nada. Eu tive que sair para pescar. Eu fazia pesca submarina. Então, depois de toda essa história que eu te contei, eu passei por esse momento de grande dificuldade. Tive que sair para pescar para poder ter proteína. Pegar peixe, porque literalmente no final de semana só tinha arroz lá em casa. E isso aconteceu e não faz muito tempo. Se eu te falar que isso aconteceu há um pouco mais de um ano, você vai acreditar? Pouco mais de um ano, cara. Estamos em junho agora. Faz um pouco mais de um ano que eu passei por esse episódio. Mas foi ali, naquele deserto, naquele vale, que Deus terminou de me moldar. E até então eu achava que a minha missão era combater o crime. E isso me cansou de certa forma. Poxa, estou fazendo isso já, né, há 12 anos direto e dessa forma intensa. E aí eu falei, não, agora tá bom, vou fazer minhas vontades. Vou mergulhar e vou... Cara, o negócio não andou, porque eu saí do meu propósito. Aí eu trago a reflexão da história de Sansão. Sansão nasceu com um propósito específico e com um dom específico, que era a força. E ao ele não utilizar o dom dele para abençoar a vida das outras pessoas e não cumprir o seu propósito, Deus tirou a sua força, Deus tirou a sua visão e Deus tirou tudo que ele tinha na vida dele. Ele ficou humilhado, sem visão, cego, preso, acorrentado, sem força, sem nada. E aí eu me deparei numa situação em que Sansão se deparou. Que é quando você está amarrado, você não tem mais força para fazer nada. É quando você não tem mais visão, você não consegue imaginar mais nada. Você fala, cara, não tem mais o que eu fazer, eu não consigo ver mais nada.
E aí você faz a bendita oração para Deus. Deus, por mais uma vez, apenas mais uma vez, me dê aquilo que eu sempre tive de graça e que eu nunca dei valor. Deixa eu utilizar mais uma vez o meu dom para finalmente cumprir o meu propósito. E eu fiz essa oração nesse momento que eu estava quebrado, totalmente quebrado. Eu olhava para minha família e falava, eles dependem de mim. E aí eu lembrei de Sansão, quando passou por isso e Deus deixou ele utilizar mais uma vez a força dele e dar início ali, né, a finalizar os filisteus, fazendo melhor aqui a semântica. Ele exterminar aquele povo que estava ali tirando sarro Então eu passei por isso daí. Cara, e é muito forte isso aí que você tá falando, porque se você pegar os detalhes aqui, pessoal, nunca é sobre nós. Sempre é sobre pessoas e Deus. O Igor chegou um momento que ele achou que ele era o cara. E esse é o perigo. Aí tá o perigo. Nunca se ache. Você falando isso, eu lembro que eu sempre tive isso comigo. Eu fiz uma primeira empresa antes da New Connect e eu estourei lá. Estourei na liderança. Já tava dominando aí, já tava no Brasil todo, o negócio pegando fogo. E várias palestras que eu fiz, uma das palestras que eu fiz que eu lembro que foi no Teatro do Corinthians, lotado. O negócio tava forrado. E quando o cara chamou o meu nome, vem aqui agora, Cleiton Conserva, que eu passei no corredor assim, negão, descendo, um pouco descido lá o Teatro do Corinthians. E eu passei correndo, descendo, e o pessoal, Cleitão, e pá! E ali eu só jogava pra Deus, irmão. Deus, os acertos é do Senhor. As cagadas é tudo minha. Os acertos é teu, Deus. Por quê? Justamente pra não chegar nessa situação de achar que é alguém. E quando você chega nessa situação de achar que é alguém, que você tá acima, que você é o monstro, ali, se você não tiver cuidado, você começa a maltratar pessoas. Você começa a desfazer de pessoas e começa a estragar tudo, cara. Exatamente isso. Quando eu achei que eu era alguém, eu achei que eu podia viver pelas minhas próprias vontades. Eu tinha habilidades e eu falei, não, as minhas habilidades vão cumprir as minhas vontades. Então eu posso deixar de cumprir esse meu propósito aqui, sem nem saber exatamente como é que era o meu propósito. Fui lá, cara, fiquei nadando, mergulhando, levando gente para passear, mas a vida, ela trava. Quando você faz isso, a sua vida fica travada, ela congela. Aí, novamente, histórias da Bíblia. Aí vem José do Egito. José do Egito foi humilhado, escorraçado, jogado no poço, feito de escravo, acusado injustamente. Tudo que é de ruim aconteceu com o camarada. E aí, mais um pouco. E aí eu vi que ele tinha uma habilidade e ele tinha um dom. Aí que vem a reflexão, né? Qual que era a habilidade de José? Eu entendi que a habilidade dele era da administração. Era bom, cara. Ele era bom em administrar. A habilidade, porque ele desenvolveu. Agora, qual era o dom de José? Ao ler a Bíblia, eu entendi que o dom dele era o de decifrar os sonhos. Então, a habilidade dele acendia ele dentro de onde ele estava. Então, se ele estava dentro dos irmãos ali, ele ia se sobressair pela habilidade. Mas, ao interpretar sonhos, ele mudava de ambiente. Então, quando José chegou na casa de Potifar, já escravo, a habilidade dele levou ele para um nível de... Cara, ele coordenava toda a casa de Potifar. Ele mandava em tudo pela habilidade dele. E por ele, às vezes, lá atrás, ter falado o que não devia, ter achado alguma coisa que não era aquilo ali. Olha, eu tive um sonho. Vai falar isso para os irmãos. Aí já era. Então, ele foi colocado naquela posição. Pode ser uma das interpretações por conta dele mesmo. Ele ter falado o que não precisava ter falado. Mas ao chegar na prisão onde ele interpretou sonhos, ele saiu da prisão e foi ser governador do Egito. Então, isso dali me trouxe essa reflexão. As suas habilidades vão cumprir as suas vontades, mas o seu dom vai cumprir o seu propósito. Então, com as habilidades, José do Egito chegou até chefe dos carcereiros. Ele era um simples preso e chegou ao posto de chefe dos carcereiros, mas o dom dele tirou ele de dentro da prisão e colocou ele como governador do Egito. Onde tinha que estar. Onde que a minha história entra nisso? Eu pensei, onde que a minha história entra nisso? Cara, enquanto eu estiver utilizando só as minhas habilidades para cumprir as minhas vontades, eu vou continuar na prisão. Eu vou continuar preso. Eu vou continuar dentro do cárcere. Pode até mudar algumas coisas, mas o extraordinário não acontece. Não vai acontecer, não adianta. Então,
eu tive que identificar isso. E aí, quando eu identifiquei o meu dom, através do autoconhecimento, aí eu falei, cara, é isso que eu sou? É isso que eu sei fazer? Então é isso que eu tenho que fazer para as pessoas. E aí vem as ferramentas que eu posso te passar aqui. Muito bacana. Com certeza eu vou passar. E depois de tudo isso, hoje... Hoje, cara, eu fui Igor? agraciado, eu posso ajudar várias pessoas, eu tenho a mentoria que eu faço de forma online. Além disso, palestra. Além disso, eu tô indo para a área de segurança privada, porque é inerente às minhas habilidades. Então, eu posso utilizar as minhas habilidades ainda para cumprir minhas vontades. Área de segurança privada como gestor de segurança privada. Aula para escolas de formação de segurança privada. Então, eu diversifiquei os meus investimentos. Então, eu tenho múltiplas fontes de renda, de forma que eu possa ter a liberdade de cumprir o meu propósito. Porque outra coisa legal que eu aprendi, outra coisa legal e interessante. Às vezes, não é o seu dom que vai ser o seu ofício. Não é o seu dom que vai pagar suas contas. Por vezes, assim como, vou falar do Supremo agora aqui, hein? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi patrocinado, financeiramente falando, materialmente falando. Ele foi patrocinado. Então, ele não tinha mais um ofício. Ele não precisava ficar fazendo nada para se sustentar. E isso você pode trazer até para a sua vida. Eu trouxe para a minha vida. Então, múltiplas fontes de renda, diversificação de fontes de renda. Uma delas pode ser o seu dom. Então, hoje eu vendo a mentoria e as palestras focado nisso, em desenvolvimento pessoal. Fazer as pessoas encontrarem seu próprio propósito e finalmente, né, ter uma vida próspera de verdade. Porque se não encontrar o propósito, nada feito. Exatamente. E aí, cara, eu desenvolvi um método de 6 passos que eu faço a pessoa percorrer junto comigo, eu percorro junto com ela esses 6 passos, né, para a pessoa se conhecer, tratar aquilo que ela tem que tratar, seja uma dependência emocional, seja um problema ali relacional que ela tenha, uma educação financeira, um autoaperfeiçoamento. Poxa, o que ele pode fazer que vai impulsionar ele? Olha, ele pode fazer isso e pode fazer aquilo. Isso vai impulsionar ele. Então, beleza, aí eu indico para a pessoa. Além disso, eu fecho com a espiritualidade, que essa daí é para arrematar. O cara pode vir caminhando em tudo. Se ele tiver problema em 2 áreas, a vida dele não vai andar. Financeira e espiritualidade. Essas aqui são preponderantes. Teve problema financeiro? Vai ter problema na saúde, vai ter problema no casamento. Teve problema na espiritualidade? Não consegue dormir, não entende o que ele está fazendo. Quem sou eu? Exatamente. É geral. É geral. O inverso não acontece. Às vezes você vê uma pessoa muito bem financeiramente, tá dono da empresa, mas, poxa, tá com problema de saúde e não tá conseguindo lidar com aquilo ali ainda. Mas a vida dele tá andando. Agora, cara, mexeu na espiritualidade. Travou. E mexeu na financeira, a vida da pessoa trava totalmente. Trava com força, entendeu? Até E doido. muitos casamentos vai pro ralo aí por essa questão. Às vezes a pessoa fala, não precisa e tal. Não, meu caro. Felizmente, no país que vivemos, necessitamos, né? Tem que ter, mas é o que você falou. A base é o espiritual, cara. Tem a hierarquia, pô. E precisa ser seguida a hierarquia. Se você for um cara... E muitas pessoas não sabem disso, né? Não sabem. Eu também não sabia, cara. Eu vivi muitos anos aí gemendo. Passando um monte de problema, um monte de dificuldade, porque eu não sabia a hierarquia, cara. Nunca foi ensinado. A maioria das pessoas não são ensinadas. A gente tá falando aqui muitas das vezes da Bíblia, mas não por uma religião. Não, em momento nenhum, né? Você viu que a gente nem falou de religião. Falou da espiritualidade. Não tem religião. É inevitável. Porque a religião, ela não salva, ela só gera intriga e confusão. Bíblia é um manual de instrução, meu irmão. Usa ali que vai dar certo. Todo equipamento, material que a gente compra, que é pra se usar em casa, vem um manual de instrução. O manual de instrução do ser humano é Bíblia, chapa. Bíblia, tá ali, ó. Se você pegar os caras aí, os maiores aí, que hoje estão aí no topo, entendeu? Pablo Marçal, Wendel Carvalho, tem o outro lá também, o cabelinho lá. Como é que é o nome dele? Deu um branco agora, mas é Bíblia pura. É Bíblia, pô. Os caras tiram da Bíblia. Todos tiram da Bíblia. Tudo Grandes que vem da empresários. Bíblia. Os livros vêm da Bíblia. Tem um livro que eu não sei se você já leu, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Dale Carnegie. Esse camarada é um pastor. Se você pegar o livro, é livro de cabeceira de cama. É isso aí. É pra você dominar qualquer situação. Já li 2 vezes. Então, muito importante. É pra dominar qualquer situação, cara. Então ali é pra você... Se você pegar a técnica daquele livro ali, o cara pode estar espumando.
Você coloca o cara pra dormir, pra tomar uma madeira. Exatamente. Só com as técnicas, entendeu? Então, as pessoas, elas não sabem disso, dessa hierarquia, desse posicionamento. E esse trabalho que você faz é muito bacana. Você vê que você correu, mas não teve jeito. Voltou pras pessoas. Mas, então, pra concluir, fica bem claro. Rodei, fui ser sniper, fui trabalhar na polícia, queria ir pra rota, não sei o quê, vamos prender o ladrão, vamos subir o morro. Cara, o que tinha em comum com essas coisas? Eu lidava com pessoas. E como que eu lidava? Com a minha experiência. Sempre eu utilizava a minha experiência para ajudar alguém. E aí, qual que era o meu dom? Quando eu fui refletir, em todo momento dessa minha trajetória, eu falava. Tudo que eu te contei aqui agora, tinha episódio, eu tava fazendo o quê? Falando. Faça isso, vem por aqui. Com alguém. Tal, com alguém. Dando direcionamento. Então eu entendi o meu dom da oratória e entendi a minha missão de ajudar as pessoas através da minha oratória. Então, utilizar o meu dom para abençoar a vida das outras pessoas. Essa é a chave, para ficar claro. Quer cumprir o seu propósito? Identifique o seu dom. E com ele, abençoa a vida de outras pessoas. Assim você cumpre a sua missão. Acabou. Simples assim. É simples, mas é difícil de fazer. Simples, cara, mas é difícil de executar. É porque falado é uma coisa, né? Praticado é outra. E você tem essa... Vamos se dizer assim, tá um passo à frente porque você lidou... Como que eu posso falar? Você esteve de frente com essa situação a todo momento. Em tudo que você fez, você esteve de frente com essas situações. Mas será que eu me coloquei... conduzir, aonde tem que direcionar, né? Mas aí que tá a virada de chave. Será que eu me coloquei nessas situações? Ou alguém maior do que eu me colocou ali porque ele tinha aquela missão pra mim? Quando você identifica esses pontos na sua vida, aquele momento que você não queria ter vivido e você fala, pô, mas por que eu tô aqui, cara? Se você está ali e saiu dali, sobreviveu, venceu aquilo, indicativo. Aquilo ali é preparação para você cumprir o seu propósito. Foi colocado numa situação difícil, venceu aquela situação e saiu, ali é um indicativo forte de que você está sendo preparado para o seu propósito. E hoje a maioria das pessoas, elas reclamam por estar numa situação complicada, dificultosa, alguém me colocou... E o que eu vi depois que eu vivi tudo isso, e acredito que você viu isso também depois que você viveu tudo isso. Se você não tivesse passado por isso, você não tava sentado aqui. Você tá vendo como é que o círculo se fecha? Então é quase como se você tinha que ter passado. Você entendeu? É sobre isso. É isso. Você tem que entender isso. Como? Olhando pro seu passado. Dica, pega um lápis, pega um papel e escreva a sua história de cabo a rabo. Vai colocando tudo ali. Esse é um dos exercícios que eu faço. Coloque a sua história. Quem fez isso comigo a primeira vez foi minha própria esposa. Igor, escreve a sua própria história. Na hora que eu tive um conflito ali, né? Eu falei, cara, mas e aí? O que eu tenho que fazer então? Se não tá dando certo essa área, escrevi minha história por completo. O que aconteceu? Na minha história eu identifiquei vários pontos em comum. E é o que eu falei agora, evidenciei. Falava com as pessoas e orientava as pessoas. Aí eu falei, opa, tá aí meu propósito. Só de eu escrever minha história. Se fez sentido pra você, cara, anota. Olha, eu passei por isso. Eu não passei naquele concurso. Comecei aquele trabalho e fui mandado embora. Não sei o quê. Normalmente os problemas que você vive são interpretados por duas vertentes. Uma, você se colocou nele, ele não te ajudou em nada, só te deu raiva. E outra, normalmente acontece assim. Você se encontra numa situação difícil, passa por ela, vence e tem alguma coisa boa. Um aprendizado, alguma coisa. Deus te colocou ali, tá te moldando. É assim. E esse pulo, esse upgrade aí pro empreendedorismo, qual foi a dificuldade que você achou? Foi bem semelhante a tudo que você estava fazendo? Então, essa mudança de mentalidade, ela é constante. Por quê? Você tem quase que uma programação dentro de você. Ali, tá ali guardadinha. Você reage baseado naquela programação, que são experiências passadas, né? Até os 7 anos de idade, você vai vivendo ali e vai guardando arquivos dentro da sua mente. Então, seja para empreender, seja para abrir uma padaria, seja para ir para a guerra, não, agora eu quero mudar de emprego, seja para você abrir um podcast. Você sempre, quando vai tomar uma decisão, você retoma esse seu arquivo de conhecimento. Então, para que eu possa empreender, eu tive que pagar muita coisa, muito conhecimento, para ressignificar aqueles arquivos. Porque quando eu lidava com uma situação, eu ia lá no meu arquivo, abria. Como é que foi até meus 7 anos? Ah, tá. Então, para mim, até os 7 anos, não existia a possibilidade de empreender. O que me foi passado faça um concurso, faça um concurso, faça um concurso. O que eu tive que fazer?
pagar um curso, um mentor, tive que pagar um mentor pro cara vir lá e desconstruir isso na minha mente. Ele vinha lá e falava, não, amigo, dá para empreender, olha aqui como é que funciona, olha aqui como é que é. Dá para você abrir uma empresa, dá para você começar um negócio, dá para vender um produto, olha como é que funciona. Então, a dificuldade foi mudança de mentalidade. E como que aconteceu e vai continuar acontecendo? Ressignificar as suas experiências passadas. É baseado nelas que você vai tomar suas decisões no futuro. Relacionamento, tudo. Dinheiro, tudo. Você chega na rua ali, ai, acabei de ser promovido. Vamos comer uma pizza? Ah, vamos lá. Por quê? Porque você está comemorando, comendo pizza. Por quê? Você volta lá no seu passado. Provavelmente, quando seu pai chegava em casa vitorioso, ele chegava com a pizza. Já chegava com a pizza. Então é isso. Ressignificar essas experiências. Cara, isso é forte, cara. Isso aí que você tá falando é forte demais, porque as pessoas, muitas das vezes, elas não sabem disso. Elas não sabem por que estão fazendo. É o que você falou. Por que pizza? Por quê? Geralmente foi lá atrás. Então, nós somos assim. Entendeu? Então, quando que eu faço esse arquivo ser destruído e construído um novo? Como que eu faço isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento. E o network tem a ver com isso também? Então, o network, ele é uma ferramenta, vou falar, não é importante, crucial para isso acontecer. Mas como que é o que é um network? É relacionamento. E o que é relacionamento? É lidar com pessoas. E como você se relaciona? Como que você se relaciona? E por acaso, ou não por acaso, é o primeiro pilar da minha mentoria. Relacionamentos saudáveis. Então, se você se relaciona com as pessoas baseado numa dependência emocional, ou seja, o que significa isso? Olha, eu tô aqui porque, cara, eu quero ser reconhecido. Então eu vou no podcast com ele para eu ser reconhecido. Se você se relaciona assim, aqui não está feito o network. Porque há um interesse escuso em uma questão sentimental. Eu quero suprir um sentimento meu. Agora, igual eu vim hoje aqui, não vai fluir. Não vai ter um network. Agora, se você tem uma relação tratada, relação entende? No amplo espectro mesmo. É com todo mundo. Cara, você é bem resolvido com seus pais, bem resolvido com a sua esposa ou seu marido, você é bem resolvido com seus filhos. Quando você vai se relacionar com uma outra pessoa, você não espera nada dela. Eu tô aqui só porque eu quero ajudar. E ele tá aqui também não é para se promover. Ele tá aqui porque ele tem uma missão. Então olha como é que a gente tá bem estruturado emocionalmente. Então até pro network acontecer, você tem que ter suas relações tratadas. É sobre isso, né? Até porque se você pegar aqui a gente resolveu fazer o podcast da New, acho que estamos 2 anos aí já. E eu sempre falei pra Lucinha, eu falei, aqui é o brand da marca, entendeu? E ajudar pessoas, porque o podcast eu acredito que nas ideias que são trocadas, outras pessoas vão se destravar do lado de lá. Então, a missão é essa. Então, se for eu que estiver na mesa ou se for outro distribuidor que quiser fazer, eu não tenho problema com isso, cara. Às vezes palco, e eu aprendi na íntegra isso aí. Eu nunca fui um cara de palco, eu nunca fui um cara... Na escola eu faltava porque tinha que apresentar o trabalho na frente. Então, eu faltava. Olha só. Porque eu não conseguia falar na frente, cara. Era dor de barriga, passava mal, era uma guerra da bexiga. E quando eu conheci o multinível e a fé também, eu 16 anos eu cuidei de jovem, então eu tinha que fazer reunião e tal, na igreja, e isso me destravou. Aí conheci o multinível, aí que foi onde eu fui pra palco. Então hoje eu não tenho problema, cara. Se a pessoa falar, por que só ele que vai? Não tem problema, pode ir. Você já transcendeu. Pode ir, É isso aí. Vai. Uma das características das pessoas que têm a mentalidade de propósito é justamente a boa oratória. E você não tem aquela preocupação de estar na frente. Eu não tenho isso não, cara. Quer fazer, pode fazer. Pô. Você dá conta? Vai lá e arrebenta. Não tem problema. Eu não tenho problema com isso, de estar na frente, entendeu? Eu quero sentar e eu quero aprender. Quem não está sentado para aprender, nunca estará de pé para ensinar, meu irmão. Cara, perfeito. É simples assim. Não há ninguém tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. É essa mesma frase, essa mesma ideia. Igão, vou falar pra você, cara, o tempo passa muito rápido, está Já até foi? estourado aqui já. Foi, já? A gente vai ter que vir de novo pra nós fazer outro. Vamos. Cara, foi um dos podcasts, sinceramente, sem, como você disse no começo aí, sem rasgar seda, meu cara. Foi um dos podcasts mais top, cara. Foi top. Pra mim foi top, porque os assuntos eu acredito que
tocou na galera do lado de lá. Muita Se coisa Deus boa quiser, saiu aqui, cara. Muita coisa boa, porque eu sou um cara da mentalidade, eu sou um cara do povo, eu sou um cara de ajudar, eu sou um cara que eu quero ver outras pessoas crescerem e evoluir. E esse podcast aqui, pra mim, foi um dos mais monstros que teve. Impulsionamento de pessoas. Foi top, cara. É isso. Para isso que a gente tá aqui. E eu quero que você deixe aí um recadinho aí pra nossa audiência. Com certeza. Fala aí pra essa galera. Então, pra finalizar, sintetizando tudo que eu já falei. Gente, quem não sabe o seu propósito, acaba vivendo o propósito de outras pessoas. Quem não tem seus sonhos claros, vive o sonho das outras pessoas. Entenda a sua verdadeira missão e cumpra esta missão da melhor forma possível. Assim você vai conseguir conquistar, finalmente, a sua verdadeira prosperidade. E vai ter paz. A paz que excede todo entendimento. Aquela que só Jesus pode nos dar. É isso. É forte. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pelo seu tempo, tá? Tamo junto. Foi um prazer tê-lo aqui. Pra mim, satisfação total. E, pessoal, no próximo Newcast aí vamos receber aqui Ronilson Silva, cara. Um líder na luta aí pela inclusão e pelos direitos das pessoas com deficiência. Próximo tema aí, tá? Então, convida geral, empreendedorismo puro na veia, entendeu? E você vai ter, assim, vários feedbacks, vários insights também. Você vê que os nossos temas aqui são sempre de ajudar pessoas, cara. Esse é o braço educacional da New Connect. Essa é a nossa mesa. E eu quero levar isso para vocês, para que você tome o primeiro dê o primeiro passo, possa empreender, possa sair de uma situação a qual que você tá vexatória aí, uma situação que você tá sendo envergonhado, envergonhada, para que você tenha coragem de sair dessa situação, porque muitas das vezes não é pessoas que vão te tirar, não é ninguém que vai te tirar, não. É a sua atitude que vai tirar da onde você está. Eu lembro que uma vez eu vi meu filho chorar de fome e eu meti a mão no bolso e não tinha R$1 pra dar de comer pro moleque. E eu pensei que até que ele tinha caído, que ele tava abraçado com a minha esposa. E quando eu vi aquilo ali, aquilo me mexeu comigo numa força violenta. E ali eu tomei uma decisão. Eu poderia abraçar minha esposa e ele e começar a chorar todo mundo junto. Eu fui lá e resolvi a situação, sem nem R$1 no bolso. Vou falar pra você o que eu fiz. Eu atravessei a rua, eu tinha acabado de abrir minha loja, que é uma loja de noiva que nós temos. Eu tinha acabado de abrir, eu atravessei a rua. Eu fui numa pessoa que eu não conhecia, ela tinha uma lanchonete lá. Eu falei pra ela que eu tinha acabado de abrir um negócio e eu ia vender alguns negócios, alugar algumas roupas. O pessoal ia vir me pagar e eu pagava ela. E ela me liberou ali. Aí eu falei, me dá 5 hot dogs, 5 refrigerantes. Fui lá e resolvi aquele problema naquele momento. Eu resolvi. E eu cheguei pra minha esposa e falei assim, ó, presta atenção. O moleque nunca mais vai chorar de fome. Se ele chorar de novo, você vai num terreno baldio, pega pá, cava uma cova e me enterra vivo, que eu não tô servindo mais pra nada nessa terra. Dali pra frente, eu e minha esposa, vou até usar um termo que eu costumo usar ali, viramos um tratorzão, meu cara. Mudamos a situação da água pro vinho, porque a gente não aceitou. Então, não são pessoas, às vezes, que vão te tirar. Às vezes vai ter o network que vai te dar uma força, mas é a sua decisão que tira da situação a qual você está. Então, nos despedimos daqui do Newcast mais bonito do Brasil. Próxima terça-feira, às 13 horas, ao vivo e a cores. Entre conosco, porque aqui é para mudança extraordinária de vida, tá? Tamo junto, um abraço. Fique com Deus. Valeu. Nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos.